Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Raízes da Fé, da nossa querida Constante TV. Como tem sido bom estarmos juntos todas as semanas. Eu confesso que é bem trabalhoso, mas quando estou aqui, as minhas forças se renovam, porque eu estou junto com você nessa caminhada para entendermos as raízes da nossa fé. Então é uma alegria muito grande poder estarmos juntos todas as semanas. E nossa caminhada pela nossa história. A história do cristianismo é a nossa história. E vimos na aula passada a terceira reação a esse status quo de uma igreja que caminha para ser uma igreja imperial, a igreja estatal, ainda favorecida pelo império, sim, mas não totalmente assumida por ele. Isso vai acontecer, como já dito, em Teodósio I, 380, décadas depois de Constantino, 50 anos depois ou menos de Constantino. Primeira reação a esta nova fase da igreja, a igreja de Constantino, podemos dizer assim, é a teologia oficial encabeçada por Eusébio de Cesareia. Deus estava nisso tudo. Deus estava favorecendo a igreja e a igreja, portanto, era resultado dessa ação de Deus. Eu não posso ir contra Deus. Então, o que está acontecendo é obra de Deus. A segunda reação, a dos monges, dos anacoretas, ou a partir de Pacômio, um monasticismo coletivo, todos esses descontentes com os rumos da igreja, os novos rumos da igreja, não romperam com ela, mas se distanciaram geograficamente, em busca de santidade, até de salvação, de contemplação, de orações, uma maneira de vencer a carne, motivados pela algum respaldo bíblico, né? Que a pessoa pode se dedicar integralmente, como as mulheres, as viúvas, os solteiros, ou motivado pela filosofia greco-romana, do gnosticismo, do estoicismo, que entendia o corpo como uma coisa ruim, que impedia o crescimento espiritual. Portanto, eles mortificavam essa carne no sentido de carne física mesmo, né? Paulo fala de carne, mas a velha natureza, não a carne, o físico, o corpo, braços, pernas. Mas eles entendiam assim, que tinham que mortificar a carne, isto é, machucar o físico. Se eu estou com muito pensamento pecaminoso, então eu vou dormir no chão frio do inverno. Com esse sofrimento, eu vou esquecer da tentação e vou voltar à vida de santidade. Essa é a segunda reação. A terceira reação vimos na aula passada dos donatistas. Esses sim romperam com a igreja e por questões teológicas que nós vimos, não vou ocupar o pouco tempo que tenho, né, falando novamente dessas reações donatistas e o fundamento teológico dela, né? Tem a ver com o fundamento teológico de hoje. Então, vale a pena, se você não assistiu a aula de semana passada, vale a pena revisitar o programa e assistir lá, tá certo? Nossa aula de hoje está aqui, vou colocar o slide. Nosso tema de hoje, né? A controvérsia ariana e o concílio de Nicéia, parte 1. Eu vou dividir esse momento de Nicéia em 1 e 2, né? Porque é muita coisa, então nós vamos, a aula de hoje, a controvérsia ariana. Controvérsia é disputa teológica. Ariana, que é o entendimento sobre a natureza divina e humana de Jesus Cristo, defendida por Ário. Por isso ficou ariana. Vamos conhecer isso com detalhes. E o concílio de Nicéia, que é o primeiro concílio ecumênico da história. Vamos trabalhar então esta aula, parte 1, hoje, tá certo?
Então, primeiro slide vai mostrar as controvérsias teológicas dentro da igreja ao longo dos séculos. A igreja nunca ficou longe das controvérsias teológicas, das disputas teológicas, das diferenças de entendimentos teológicos. E só para recapitular, eu coloquei em termos de séculos. No primeiro século, a controvérsia teológica foi a questão dos judaizantes. Lembra disso? Judaizantes, isto é, judeus convertidos, alguns fariseus até, que, convertidos à igreja, eram cristãos, mas eles entendiam, ainda como judeus, que para chegar a Cristo, o ímpio, o gentio, tinha que entrar no judaísmo. E entrar no judaísmo era entrar na igreja, no povo de Deus, para chegar a Cristo. Então tinha que se circuncidar, cumprir a lei mosaica, da dieta, enfim, da lei, para chegar a Cristo. Paulo se contrapôs a esse entendimento e disse assim, olha, não precisa disso. A gente consegue ver isso na carta aos Gálatas, ou na carta aos Romanos. Não precisa disso. Não precisa ser judeu para chegar a Cristo. Então, primeiros momentos da igreja, essa disputa entre a graça salvífica e esse judaísmo dentro da igreja. Isso no primeiro século. No segundo século, apareceu uma controvérsia que era do gnosticismo. Nós já conversamos sobre isso. Isto é, o gnosticismo era uma ameaça interna da igreja. A igreja começou a se deparar com isso no final do primeiro século e mais efetivamente no segundo século. O gnosticismo dentro da igreja entendia que os gnósticos tinham uma nova maneira de chegar à salvação, que era através da gnose, através desse conhecimento que Jesus deu para esse grupo e não deu para os apóstolos, não deu para a igreja, deu só para eles. Quem obtiver esse conhecimento é salvo, pode chegar à salvação. Portanto, eles rompiam com a cruz. A salvação é pela cruz, pelo sacrifício. Eles diziam, não, existe um entendimento que foi dado a nós, e só a nós, que para chegar à salvação tinha que ter a gnose. Então a igreja lutou bastante com o gnosticismo. No terceiro século, você lembra, a questão teológica foi a readmissão na igreja dos que tinham caído. Essa controvérsia voltou no quarto século, no início dele. Então a igreja no terceiro século já lidava com isso. Gente que capitulou diante da perseguição, gente que sacrificou aos deuses, que rejeitou a fé cristã, que apostatou. E a perseguição passou, esse crente não morreu, ele quer voltar para a igreja. Pode ou não pode? A igreja começou a trabalhar com esta temática, né, dos que haviam caído. Nesse próximo slide você tem então como eram resolvidas estas questões teológicas. Lembra, do primeiro século com os judaizantes, com o segundo século com o gnosticismo, no terceiro século com os que tinham caído. Como é que eram resolvidas essas questões teológicas na igreja desses primeiros 3 séculos? A questão é que toda controvérsia teológica era resolvida de 2 maneiras. A primeira, através da Escritura Sagrada. Por meio do que a Bíblia diz, ou dizia. Existe uma dúvida teológica disso aqui, uma controvérsia, 2 grupos lutando entre si pela primazia da sua posição teológica. Qual era o árbitro? A Escritura. Por meio da força da Escritura, do argumento trazido pela Escritura, era resolvida a questão teológica. E a segunda maneira, por meio da fé ortodoxa da igreja, vinda desde os apóstolos. Então, como é que os apóstolos ensinaram? Como é que a igreja tem crido acerca disso? Ela tem crido assim, isto é, a fé ortodoxa, a fé correta. Então, as controvérsias teológicas
eram resolvidas nesses 3 primeiros séculos, nós estamos no 4º, lembra? Nesses 3 primeiros séculos eram resolvidas abrindo a Bíblia. E como a igreja tem crido ao longo dos séculos, nesses 3 séculos, que é a fé ortodoxa. Mas a coisa mudou. No 4º século, nesse próximo slide, a questão é como agora essas questões teológicas são resolvidas nesta nova igreja, a igreja do 4º século. Como é que era resolvida? A questão mudou. A maneira de resolver mudou e mudou muito. Mudou drasticamente, infelizmente para pior. Decidir questões teológicas abrindo a Bíblia é a maneira correta. Decidir avaliar questões teológicas diferentes, olhando como a igreja tem crido ao longo dos séculos, é a maneira correta. Principalmente abrir a Escritura. Mas agora a igreja do 4º século resolvia de uma outra maneira. O Estado romano agora, a partir de Constantino, o Estado romano agora estava interessado nos conflitos teológicos da igreja. Brasília, né, que é o centro do poder do Brasil, está interessado em questões teológicas? Não. Por quê? Porque o Estado é laico. Brasília trabalha politicamente pelo Brasil. Questões teológicas são resolvidas dentro da igreja. São poderes diferentes, esferas diferentes. Nessa época, não. O imperador se via cristão, o imperador favorecia o cristão, o imperador dizia que o cristianismo é o cimento do império. Portanto, o poder que unificava o império era o cristianismo. Você já percebeu isso? Por que Constantino valorizou tanto o cristianismo? Primeiro, pela experiência da Ponte Milvia. Ele entendeu que Jesus Cristo havia beneficiado, venceu a batalha, se tornou Augusto, então esse Deus tem poder, eu vou me chegar a ele, ao povo dele. A primeira razão foi essa. Qual a segunda razão de Constantino valorizar, favorecer a igreja? É que a igreja estava espalhada pelo Império Romano, isto era, ela era católica. Portanto, se eu, como Constantino, eu tenho uma religião que chega nos 4 cantos do império, essa religião é útil para mim, porque unifica o meu império. O que é contrário a isso? O panteão grego-romano. Lembra que havia muitos deuses? Lembra de capítulo 19 de Efésios? Diana dos Efésios era a deusa de Éfeso. Outra cidade tinha outro deus, não era mais Diana, era outro deus. Quando Paulo lá na Licaônia, Paulo lá na região da Galácia, Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária foram chamados de Júpiter e Mercúrio, isto é, Zeus e Hermes, eram deuses adorados naquela região, não era Diana. E nem Júpiter e Mercúrio eram adorados em Éfeso, portanto eram deuses locais. O império todo estava fatiado por muitos deuses, não trazia unidade. Tanto é verdade que alguns imperadores, inclusive Constantino, entendia que uma religião que unificaria o império era a adoração ao imperador. Que Calígula queria, que Nero quis, Domiciano trabalhou com isso. Todos os imperadores valorizaram o culto ao imperador, isto é, enquanto que Diana era só em Éfeso, mas ela adorava também ao imperador. Lá na Licaônia, adorava Júpiter e Mercúrio, mas também adorava o imperador. Isso era um fator de unificação. Constantino, ele queria unificar o império, mas não utilizou o culto ao imperador, o Sol Invictus. Ele utilizou Jesus Cristo, o cristianismo. Portanto, para Constantino era imprescindível manter a paz na igreja, que, por conseguinte, era manter a unidade do império. Tanto é que ele dizia que a igreja, o cristianismo, era o cimento do império.
como ele estava espalhado pelo Império Romano, isto é, ele era católico, era a maneira de controlar o Império. Você conhece essa realidade, né? Da colonização do Brasil com a igreja oficial. Era a maneira de controlar a população, controlar o império a partir de uma religião única. A religião, portanto, trabalhava em favor do império, era o braço do império. A Igreja Católica Romana no Brasil era o braço do Império Português. Isso é história, não estou ofendendo ninguém. Os jesuítas, os que vieram catequizar os índios, eles vieram a defender os ideais da coroa, não da igreja simplesmente, mas da coroa. Portanto, era assim nessa época. Constantino usava a igreja, essa é a grande verdade. Ele se utilizava da catolicidade da igreja para controlar o seu império. Portanto, agora, as controvérsias teológicas que ameaçavam dividir essa igreja, de romper com essa unidade, agora era de interesse dele. Então, resultado desse entendimento, para que você entenda por que Constantino favoreceu tanto a igreja, não é coisa inocente. Eu não quero julgar se ele era cristão ou não cristão. Eu tenho minha opinião em relação a isso, mas não quero julgar. Eu quero dizer que era mais que simplesmente uma conversão. Ele era um político. E nós vimos que ele favorecia tanto o paganismo quanto o cristianismo. Então, resultado desse entendimento de Constantino, em vez de tentar convencer a igreja, tentaram convencer Constantino. Nas controvérsias teológicas, no lugar de abrir a Bíblia e de argumentar, fundamentado na Bíblia, e avaliando o que a igreja tem crido e pregado agora, como é que se resolvia a questão teológica nesta igreja do quarto século? Eu ia bater na porta do gabinete do imperador. Convencendo o imperador, ele baixava uma medida provisória, decidindo aquilo ali em nome da igreja, olha só, em nome da igreja. Essa era a maneira das soluções teológicas nessa época. Complicado, não é complicado? Complicado, imagina, hoje, né? Questões de divergências doutrinárias entre igreja batista, outra igreja, confissões, calvinista, arminiano. O presidente da República faz um decreto resolvendo do lado que ele acha que é correto. Não, aí todo o Brasil tem que ser arminiano, todo o Brasil tem que ser calvinista. Imagina essa situação. Aconteceu isso aqui. Constantino, agora que decidia quem era ortodoxo, quem era heterodoxo. Portanto, qualquer dos lados que queria que a sua posição teológica prevalecesse, ia bater na porta de Constantino. Essa é a grande verdade. Portanto, a gente vai trabalhar com essa nossa intenção dessa aula de hoje, nesse próximo slide. Você vai ver que nós trabalhamos com a heresia, com a controvérsia ariana, que teve a mão de Constantino também nesse assunto. O impacto dessa heresia ariana, a gente já vai descobrir que heresia é esta. O que é o arianismo? Mas eu quero só, nesse momento inicial, falar do impacto dessa heresia ariana. Antes de falar do que é heresia ariana, tá bom? Fique calminho que a gente vai chegar lá. Começamos a ver tudo isso no caso da controvérsia ariana, isto é, esse domínio de Constantino na igreja, das decisões da igreja, interessado por questões teológicas na igreja. A gente começa a ver isso no caso da controvérsia ariana, que iniciou com um debate local, cresceu até se transformar em uma dimensão séria em que Constantino achou que deveria intervir, e pouco depois desembocou em uma série de intrigas políticas. Essa controvérsia teológica aconteceu local, lá em Alexandria, mas tomou uma dimensão continental, isto ameaçava a igreja toda. Constantino, que precisava da unidade da igreja para manter seu império em pé,
Disse, opa, isso de respeito a mim agora. Agora eu que vou resolver, vocês não querem resolver? Ele mandou lá, um dos conselheiros teológicos dele foi o Ócio de Córdoba, era um bispo da Espanha. Chamou, Ócio, vai lá, resolve isso lá. Ócio chegou lá, olha, Constantino, não dá para resolver não, a coisa está grande. Ameaçando a igreja, ameaçando o teu império. Portanto, isso é para você resolver. Tá certo? Então, vamos ver as raízes teológicas dessa controvérsia ariana. Eu vou falar da controvérsia em si, mas agora eu estou falando das raízes, de como começou isso. É uma aula, hoje, está mais teológica do que a história, né? Mas quero que você caminhe comigo devagarinho, a gente vai chegar lá. As raízes da controvérsia ariana, isto é, onde nasceu essa controvérsia teológica? Primeiro, os cristãos eram acusados, nós já sabemos disso, eram acusados de ateísmo, por adorarem um Deus que não podia ser visto. Nós já sabemos disso. Adoravam um Deus que não era apalpado, carregado, então eles eram ateus. Adoravam ninguém, na verdade, era acusação. Os cristãos responderam a essa acusação, como nós também já vimos, né? Já conhecemos. O que eles fizeram? Eles aproveitaram os argumentos de filósofos como Platão, que pregava a existência de um ser supremo. Então, alguns cristãos famosos, bispos, escritores, escreveram livros, dizem assim, olha, nós cristãos não somos um ETs nesse Império Romano. Nós defendemos as teses dos filósofos. Platão o que dizia? Que havia um ser supremo. Esse ser supremo nós chamamos de Deus, de Jesus Cristo. Então, vocês que são diferentes dos sábios, vocês que estão crendo em alguma coisa fictícia, nós estamos crendo, defendendo, pregando o que Platão já postulava, o que Sócrates já dizia. Portanto, era uma maneira de resolver, de dialogar com a sociedade. Qual era o perigo disso, de relacionar o Deus da Bíblia com o Deus de Platão? Qual era o perigo disso? Conceber Deus não segundo as Escrituras, mas conforme o Deus de Platão. Esse era o perigo. A saída que eles encontraram para sobreviver às acusações era dizer, olha, o nosso Deus, nós damos nome de Deus, de Jesus Cristo. Platão já dizia que existe um Deus supremo, que todos esses deuses aqui de vocês, esse panteão todo, é criação de homens. Leiam os filósofos, os sábios de vocês, que vocês vão ver que nós não cremos em coisa estranha. Qual era o perigo disso? De fundamentar o Deus cristão com o Deus de Platão. E como é que era o Deus de Platão? Um Deus imutável, impassível e estático. Esse era o Deus de Platão. Não era uma pessoa. Não era uma pessoa. Esse Deus de Platão não tinha personalidade. Era um Deus imutável, isto é, ele não pode mudar. Até aí tudo bem. Impassível, isto é, não tem sentimento. E passion é sentimento. Ele não sente nada, nem amor, nem ódio. Ele é impassível. E estático, ele não se move, ele está lá parado. Esse era o Deus de Platão. No próximo slide, isso causou uma confusão na igreja. A confusão teológica na igreja, nesse próximo slide. Essa confusão, o que causou essa defesa à fé cristã, relacionando o Deus da Bíblia com o Deus de Platão, esse Deus impassível, imutável, criou uma confusão na igreja. O que podemos dizer sobre isso? Mas era necessário resolver essa questão, esse conflito que surgiu entre esta ideia de Deus e a que aparece na Escritura. Ora, a maneira do segundo e terceiro século de resolver essas acusações gerou essa confusão teológica na igreja. Nosso Deus é igual a Platão ou o Deus da Bíblia? Eu leio na Bíblia diferente. Eu vejo Platão dizendo que o ser supremo é um. Eu leio na Bíblia, o Deus Jeová é outro. Eu preciso resolver essa discrepância teológica entre esses argumentos que foram gerados para a igreja sobreviver. Como é o Deus da Escritura, perguntavam esses cristãos.
Como é que você lê o Deus da Bíblia? É como eles liam. Como é que Deus era? Como Deus é na Bíblia? É um Deus ativo, ele não é imutável, como dizia Platão. É um Deus que se compadece, não é um Deus impassível. Não é um Deus impassível. Deus que se compadece dos que sofrem. É um Deus que intervém na história, não é um Deus imutável. Veja só, a igreja via a descrição, por assim dizer, desse Deus contrário ao Deus platônico. Platonismo dizia que o Deus, ser supremo, ele não chamava de Deus, né? O termo Deus é um termo genérico. Ser supremo era um Deus imutável, impassível. A igreja dizia, não, esse nosso Deus que eu leio na Bíblia é um Deus ativo, é um Deus que se compadece, é um Deus que intervém na história, portanto, há uma discrepância teológica aí. E como resolver esse conflito? É o Deus de Platão, que a igreja relacionou para sobreviver às acusações de ateísmo, ou esse Deus que eu leio na Bíblia, questão teológica na igreja. Como resolver esses conflitos? A partir da escritura ou a partir da filosofia? Como é que a igreja resolveu isso? Ela resolveu de duas maneiras. A partir da alegorização e a partir do conceito de logos de Orígenes. Eu disse que essa aula seria mais teológica, né? Espero que você não tenha desligado a TV ainda. Porque precisa desse conhecimento para você crescer também. Então veja só, como é que a igreja resolveu essa discrepância teológica do Deus que a Bíblia descreve, do Deus do ser supremo de Platão? Ela diz assim, olha, sem romper com o diálogo, a igreja alegorizou. Então tudo aquilo que era indigno do Deus impassível, imutável, tudo aquilo que a gente lê, na verdade, tem que ser interpretado alegoricamente. Quando Deus falou, na verdade, não é que Deus falou, é a maneira de dizer que Deus falou. Que Deus se irou, não é que Deus se irou, porque ele não é Deus imutável, ele é impassível. Ele não tem sentimentos. Mas a Bíblia diz que Deus se irou, não é. Ele é uma forma, tem que ler de forma alegórica. Isto é, tirar um sentido espiritual. Não é que ele se irou, é uma maneira de dizer. Assim que resolviam. A segunda maneira é a maneira do Logos de Orígenes. Orígenes que dialogava com esse mundo filosófico, ele dizia assim, olha, e foi um dos grandes alegoristas da igreja. Século III. O que Orígenes dizia? Quando Deus falou, se Deus é impassível, imutável, é um Deus estático, quando Deus falou, não é que Deus falou, é que o Logos é que falou. O Logos é essa ligação entre o Deus imutável, impassível. Ele não fala com Abraão, por exemplo, não falou com Abraão. Quem falou com Abraão foi o Logos. Quem falou com Moisés não foi o Deus Supremo, foi o Logos. Isto é, o intermediário entre Deus e a humanidade. Essa era a maneira da igreja resolver essas questões teológicas. Isso aqui é a raiz, eu vou dizer, isso aqui é a raiz do arianismo. O arianismo vai pegar isso aqui, quer dizer então que existe um Deus supremo, um Deus impassível, um Deus imutável, um Deus estático, e quando aparece esse Deus se movendo em direção à humanidade, não é ele mais, é o Logos. Entendi. O ariano vai pegar isso. A gente vai ver daqui agora, nesse próximo slide. Resultado desse ambiente teológico, desse entendimento do que seja Deus, a heresia ariana. A heresia ariana. O tempo mostrou que foi errado ver as coisas desta maneira, que vimos ainda há pouco. Relacionar o Deus descrito pela Escritura com o Deus filosófico, um Deus platônico, um Deus dos filósofos. O tempo mostrou, essa controvérsia é a prova de que essa maneira de ver Deus gerou o arianismo. O tempo mostrou, portanto, que foi errado ver as coisas desta maneira. Este foi o contexto dentro do qual se desenvolveu a controvérsia
ariana. Eu espero que não esteja complexo para você. Vamos seguir à frente e você vai entender. Agora vamos tratar do que é a controvérsia ariana. Eu começo a falar dos principais personagens. Tem um terceiro personagem, que ele não é bispo nessa época ainda, ele é um diácono da igreja, que é Atanásio, é um jovem que vai se tornar um bispo. Ele está no concílio de Nicéia, mas ele não fala, porque ele não é bispo. Nem Ário. Ário não é bispo, ele é presbítero. Ele também não fala. Portanto, quem vai falar no concílio, tem direito a voz e voto, é um bispo. Então nós temos dois personagens nessa controvérsia. Alexandre, que é o bispo de Alexandria. É só uma coincidência o nome da cidade ser o nome do bispo. Alexandre era um bispo ortodoxo. Era o pastor da igreja de Alexandria. E Ário, quem é Ário? Um presbítero de grande prestígio na mesma cidade, na mesma igreja de Alexandria. Aqui está, a história mostra Ário e mostra Alexandre. No próximo slide, a gente vai ver qual era o ponto de debate, qual era a controvérsia. Em termos simples, o ponto de debate, o ponto teológico em questão é se o verbo era coeterno com o Pai ou não. Essa é a grande controvérsia da igreja. O verbo, isto é, Jesus, né? O verbo está em letra maiúscula, porque é o verbo de João, capítulo 1. Em outras palavras, Jesus era coeterno com o Pai ou não? O que é coeterno? Dois seres eternos. Nenhum acima, nenhum embaixo. Eles são iguais em eternidade. Coeterno. Tá vendo? Igual eternamente. Se co é igual. O verbo era coeterno com o Pai. O Pai é eterno, a gente sabe disso. Mas o Filho, Jesus Cristo, o verbo, ele era semelhante ao Pai na eternidade, como eterno ou não? Essa é a grande questão. O que Ário dizia? Ário dizia que houve um tempo quando o verbo não existia. Isto é, houve um tempo em que o verbo não existia. Isto é, ele foi criado. Na eternidade sim, mas foi criado. Deus é o único eterno. Lembra do ser de Platão? Que a gente vê as raízes? Vem daí. Deus, portanto, impassível, imutável, etc., estático, esse Deus é eterno, sempre existiu, mas o Logos não. O Logos, em algum momento na eternidade, ele foi criado. Portanto, houve um tempo em que o verbo não existia. O que Alexandre respondia para Ário, o bispo de Alexandria, para esse presbítero? O verbo Ário sempre existiu junto com o Pai, não foi criado, ele sempre existiu. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, era a ideia a teologia de Alexandre, que é a nossa teologia, né? Então, ao contrário do que Ário dizia, o verbo sempre existiu, portanto ele é coeterno. O que Ário dizia? O verbo não era Deus, mas somente a primeira de todas as criaturas. O verbo, se ele foi criado em algum momento da eternidade, ele não era eterno como Deus, ele foi criado, ele é uma criação. O Jesus Cristo, o verbo, o Logos, é um ser criado, é a primeira criação de Deus, a primeira das criaturas. O que Alexandre dizia? Dizia que o verbo, por ser divino, não era uma criatura. Não podia ser uma criatura. Se ele é divino, se ele é coeterno com Deus, não pode ser uma criatura. Ário dizia que Alexandre estava depondo contra o monoteísmo ao defender dois deuses. Você, Alexandre, está defendendo o politeísmo, porque você diz que o Logos é Deus e Deus é Deus. Então, meu irmão, tá? Paciência, isso é um politeísmo. O que Alexandre dizia? Respondia que a posição de Ário negava a divindade do verbo, negava a divindade de Jesus. Então, veja, essa é a controvérsia. Vamos seguir, o tempo é curto, não dá para nos deter muito nisso. Qual é a resposta de Alexandre, de Alexandria, é o bispo de Alexandria, nesse conflito?
Ário dizia, o verbo, ele é eterno, mas não igual a Deus. Em algum momento na eternidade ele foi criado. Em algum momento ele foi criado. Alexandre dizia, não, ele é coeterno, estava com Deus, era Deus. Ário dizia, esse verbo, ele é a primeira das criaturas. Alexandre dizia, não, ele pode ser criatura, ele é Deus. Ário dizia, você cria o politeísmo na igreja, Alexandre, ao trabalhar com dois deuses. Alexandre diz, não, é o único Deus. É o único Deus. Você está contradizendo a teologia ortodoxa da divindade do verbo. Para você, o verbo, isto é, Jesus Cristo, não é divino. Então, meu irmão, a gente está adorando uma criatura. Como é que é isso? A igreja adora a criatura. Esse é o debate. Resposta do bispo de Alexandre. O conflito ficou público. Quando Alexandre, apelando para a sua responsabilidade e autoridade episcopal, condenou as doutrinas de Ário e o depôs de seus cargos na igreja de Alexandria, considerando-o herege. Portanto, o que aconteceu? Não é o concílio de Nicéia ainda. A disputa teológica dentro da igreja. E Ário pregava na igreja isso, nas igrejas que estavam lá. O que Alexandre diz? Olha, você está proibido de falar na igreja e você está deposto do cargo de presbítero porque você é um herege e condenou, portanto, Ário como herege. Disso resultou a convocação para o concílio de Nicéia. O imperador viu essa dificuldade teológica, essa briga. Lembra que Ósio de Córdoba foi lá, mando do imperador, e disse, olha, não dá para resolver, a coisa está grande, a cidade está empolvorosa, o cristianismo está rompendo, está se dividindo. O imperador Constantino, portanto, convocou uma grande assembleia de todos os bispos cristãos para pôr em ordem a vida da igreja e para decidir sobre a controvérsia ariana. Portanto, ele diz, olha, só tem como resolver isso aqui. Eu vou convocar todos os bispos de todo o império, eu vou bancar a passagem deles, o hotel deles, vou contratar um local e a gente vai reunir tudo isso e eu vou presidir o concílio. O imperador, portanto, tanto convocou quanto presidiu, não todo, mas algumas exceções. Presidiu o concílio, aí ficou na história conhecido como concílio de Nicéia. É uma grande assembleia dos bispos para decidir essa questão teológica. Aí sim, ela será decidida em coletivo. Eu quero terminar com esta reflexão da aula de hoje. Nos primeiros séculos da era cristã, a igreja enfrentou as mais cruéis perseguições, desafios e sofrimentos, mas nunca se abalou. Agora, ela vai enfrentar um dos maiores desafios de sua história e que é capaz de abalar seus alicerces, as heresias, especialmente a ariana. Eu quero terminar essa aula de hoje falando com você. A igreja sofreu perseguição, tortura, crentes tendo seus bens espoliados, sendo comido por animais selvagens. Isso nunca abalou a igreja. A igreja, pelo contrário, cresceu. Agora, esse problema interno é que abala a igreja. As falsas doutrinas, as heresias é que abalam a igreja. A preocupação é muito grande nesse momento, porque está em jogo o quê? Jesus é divino ou não? Se ele não é divino, a igreja adora uma criatura. Se uma criatura morreu pelos pecados, não tem salvação para ninguém. Se eu considero Jesus divino, agora eu tenho dois deuses, eu tenho um politeísmo, o mesmo politeísmo condenado pela igreja no passado. A questão é muito confusa aqui nessa igreja. Talvez não seja para mim e para você hoje, mas é confusa aqui nessa igreja. Portanto, eu quero deixar essa reflexão, este desejo de que a igreja não sofra por questões internas, por falsas doutrinas, heresias.
e seja abalada por elas, como esta igreja. Perseguição, PLs da vida, né? Decretos governamentais, isso não destrói a igreja. O que destrói a igreja? As falsas doutrinas. Quero que você reflita sobre isso. Semana que vem, nós vamos continuar a parte 2, falando do Concílio de Nicéia, uma aula imperdível. Continua aquele nosso apelo. Se você tem dúvida, aula de hoje, mais teológica, passa uma mensagem, vai chegar a mim e vamos responder, talvez uma dúvida, um aprofundamento, talvez até uma crítica, não há problema. Pode manter contato conosco. Deus o abençoe, fico por aqui, até semana que vem.